Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E temos conosco para responder as suas perguntas o nosso professor pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber todas as nossas notificações. E não esqueça, se você quiser enviar a sua pergunta, é só mandar um e-mail para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes em te ajudar. E quem enviou a pergunta de hoje foi Elisângela Ribeiro Gonçalves, de Arapiraca, Alagoas. Ela questiona o que significa ser criado à imagem de Deus. Então, professor. Janaína, a pergunta da Elisângela, ela é muito importante e muito profunda. Ela está falando com certeza do texto bíblico que está em Gênesis, no primeiro capítulo, versículos 26 e 27. Eu vou ler a primeira parte do versículo 26 e o versículo 27. Diz assim o texto sagrado: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí vem a sua pergunta, Elisângela. O que é essa semelhança, essa imagem que o texto está falando? Quando nós examinamos as literaturas sobre o assunto, existe mais de uma explicação para a sua pergunta, Elisângela. Existem até explicações que eu nem vou comentá-las porque são heréticas, não estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas também existem explicações que não ferem a palavra de Deus, e eu vou apresentar para você pelo menos duas delas. Veja, para entender melhor esta imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender o que é um ser pessoal, porque Deus é um ser pessoal. Nós somos seres pessoais, os anjos são seres pessoais, até o diabo também é um ser pessoal. E é um ser pessoal todo ser que tem as três faculdades da personalidade, Elisângela. São elas o intelecto, a emoção e a vontade. Todo ser que tem estas três faculdades é um ser pessoal. Por exemplo, Deus tem intelecto, tem sabedoria, inteligência. Claro, basta olhar para a natureza, para o nosso próximo. Foi Deus que fez todas as coisas. Portanto, Deus tem intelecto, sim, claro. Deus tem emoção, sensibilidade? Tem. Deus fica irado. Deus ama. Tem a ver com a emoção, com a sensibilidade. E Deus tem vontade? Claro. Veja o plano de Deus para a salvação. Vontade, Elisângela, tem a ver com trabalho e Deus não para de trabalhar. Esse é o motivo de nós estarmos vivos, de respirarmos. Agora veja que importante esse conceito, Elisângela. Nós não somos seres pessoais por causa do nosso corpo físico. Não. Veja, como eu disse, o diabo é um ser pessoal e não tem corpo físico. Deus é espírito e também é um ser pessoal. Este é o primeiro conceito para entendermos o que é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é importante porque os animais são criaturas, mas não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm intelecto, emoção e vontade. Por isso que não é um ser pessoal.
Logo, não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante. E repito, para ser um ser pessoal, não necessariamente precisa ter corpo físico. Nós somos seres pessoais e também temos um corpo físico. Olha que importante esse conceito. Entendendo este conceito, vamos agora entender os atributos de Deus. O que é um atributo? É a qualidade de um ser, aquilo que é inerente àquele ser. Por exemplo, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos os atributos de Deus e dividimos em duas classes: os atributos incomunicáveis de Deus, que nós também chamamos de atributos naturais de Deus. E quais são eles? A onipotência, por exemplo. Só Deus é onipotente, tem todo o poder. A onipresença, só Deus pode estar em todos os lugares simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo. Só Deus é onisciente, conhece o futuro, conhece os nossos pensamentos. Só Deus é eterno no sentido absoluto da palavra. Só Deus é infinito. Logo podemos concluir, Elisângela, que ser a imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com estes atributos naturais, porque estes atributos são exclusivamente de Deus. Nenhum outro ser tem estes atributos. Mas, como eu disse, nós dividimos os atributos de Deus em duas classes. A primeira eu já falei, são os atributos naturais, incomunicáveis de Deus. Agora vamos para a segunda classe. São os atributos morais de Deus. São eles: santidade, justiça e amor. Será que nós temos estes três atributos, Elisângela? Vamos analisar. Santidade quer dizer perfeito. Nós não gostamos de fazer as coisas corretamente, com perfeição. Não conseguimos, é verdade, mas nós tentamos. Independente do grau de escolaridade, de classe social, todos nós tentamos, quando vamos fazer uma coisa, atingir um padrão. Que seria atingir a perfeição? Claro que nós não conseguimos, porque nós somos imperfeitos. E esta imperfeição ocorreu em função do pecado, do primeiro pecado, do pecado que ocorreu lá no Éden. Vamos ver o segundo atributo moral, justiça. Nós gostamos de justiça? Está no nosso ser o sentimento de justiça? Está, Elisângela. Com certeza você sempre vê o termo: isto não é justo, isto não é correto. Nós temos esta sensibilidade. E o amor? Nós amamos? Amamos, Elisângela. O nosso amor, ele não é perfeito, mas nós tentamos. Nós amamos. Amamos nossos familiares, o nosso próximo. É até mandamento de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Então veja, estes três atributos morais de Deus nós temos, mas eles foram comprometidos com o pecado. Olha que importante este assunto. Portanto, Elisângela, uma das interpretações de que nós somos a imagem e semelhança de Deus é porque nós temos esses atributos morais: a santidade, a justiça e o amor, que foram corrompidos pelo pecado. É neste sentido que nós entendemos este ser a imagem e semelhança de Deus. Concluindo a minha resposta, Elisângela, somos a imagem e semelhança de Deus porque nós somos seres pessoais, nós temos intelecto, emoção e vontade, e somos a imagem e semelhança de Deus
Porque nós temos os atributos morais, a santidade, a justiça e o amor, que foram manchados pelo pecado. Antes do homem pecar, ele tinha estes atributos sem mancha, sem falha. Então veja, em função de nós sermos seres pessoais e de termos estes atributos morais, embora manchados pelo pecado, mesmo assim, nós nos comunicamos com o nosso Criador, com Deus. Existem outros conceitos, mas sempre estarão dentro do que eu apresentei para você, Elisângela. Por exemplo, se você observar o versículo 26, ele diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Olha aí, o homem domina. Este dominar, para alguns teólogos, tem a ver com nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Podemos considerar, Elisângela, todos estes conceitos juntos, só não podemos aceitar conceitos que ferem a palavra de Deus. Aí não, tá bom? Mais uma vez eu agradeço pela sua pergunta. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de todos os que irão assistir este vídeo. E fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor! E você aí de casa, gostou da explicação? Deixa aqui embaixo seu comentário. E não se esqueça, se tiver uma dúvida, envie para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes de receber as suas perguntas. Muito obrigada e até a próxima!